Coronavírus. É importante saber. Como você sabe pelas notícias, temos um problema mundial de saúde que pode chegar até nós. É o coronavírus, uma doença respiratória semelhante à gripe comum. Podemos enfrentar essa doença. A Prefeitura está preparando as UBS para o atendimento inicial e você também pode fazer a sua parte. É importante que você mantenha a calma e reforce as medidas preventivas e de higiene. Cuidados contra o coronavírus. Use álcool gel. Lave e enxague bem ambas as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Mantenha o ambiente fresco e ventilado. Evite grandes aglomerações de pessoas. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Não compartilhe fake news. Vamos atualizar diariamente informações oficiais nas nossas redes sociais e no portal da Prefeitura. Prefeitura de Macapá. Cidade melhor é dever de todos. Você sabia que doenças como hipertensão, diabetes tipo 2 e obesidade têm cura? Dia 17 de março, às 19 horas, no auditório do SESI, em Santana, acontecerá a palestra sobre cirurgia bariátrica e metabólica, que promete mudar todos os seus conceitos sobre saúde. Por isso, marque na sua agenda e não perca essa oportunidade. Dia 17 de março, às 19 horas, no auditório do SESI, em Santana. CCBM, cuidando da sua saúde e de toda a sua família. Maiores informações 99195-4955. A Tom Estilar fechou uma super negociação com seus fornecedores de móveis e colchões. E quem está ganhando é você! Conjunto Box Casal Ortobon Molas Pocket ou roupeiro Casal Ren, 82 mensais cada. Painel Flat ou roupeiro Casal Star, 54 mensais cada. Conjunto Box Plumatex, solteiro ou roupeiro solteiro Valentina, 61 mensais cada. Roupeiro Casal Lara ou conjunto Box Queen Ortobon, 140 mensais cada. Mês dos móveis Tom Estilar, prontinhos para te receber. O Estado é notícia. Agora são 12 horas e 18 minutos. Muito obrigado pela audiência aqui pela TV Tucuju e Rádio 102 FM, além das nossas redes sociais. O assunto nesse bloco é coronavírus. Como o Rubens adiantou no bloco passado, a Prefeitura de Macapá está com 6 casos suspeitos aqui sob investigação aqui no Amapá. E sobre esse assunto também, por conta da elevação de casos suspeitos, ontem, na verdade no final de semana, o prefeito Clécio Luiz editou um decreto que suspende eventos públicos com aglomeração com mais de 100 pessoas. Ele postou um vídeo nas redes sociais onde detalha como é que vai funcionar a partir de agora esse decreto. Vamos acompanhar. Pessoal, são 20 horas do dia 14 de março, sábado. Eu estou aqui ao lado da secretária Silvana Bedovelli, de Saúde do município, e o seu adjunto, Helder Lage, para anunciar o posicionamento e comunicar as medidas que a Prefeitura de Macapá vem tomando e irá tomar em relação ao enfrentamento do coronavírus. Bom, todo mundo está acompanhando a situação nacional, já temos mais de 120 casos confirmados no Brasil, e aqui em Macapá nós temos, desde ontem, 4 casos suspeitos. Esses 4 casos estão sendo acompanhados diariamente. Nós temos todo o controle desses 4 casos, de onde vieram, como chegaram até aqui. E temos uma rede pública municipal preparada para o enfrentamento do coronavírus. Para você ter uma ideia, desde o dia 10 de fevereiro, portanto antes do carnaval, nós começamos a nos preparar para essa possibilidade de uma epidemia que hoje é uma pandemia. No dia 6 passado, agora, também iniciamos a capacitação do nosso pessoal de saúde para receber esses possíveis pacientes. Nessa ocasião, nós lançamos o nosso protocolo, assim como todo o fluxo de atendimento dos pacientes que serão realizados na rede pública municipal de saúde. A grande porta de entrada de acolhimento e tratamento desses pacientes será a nossa rede pública de atenção básica, as nossas UBS. Estima-se que 85% dos casos serão atendidos e tratados pelas equipes da atenção básica. Esses 4 casos mesmo que apareceram ontem estão sendo tratados dessa forma. Agora, nós vamos entrar numa fase de medidas mais incisivas. Por exemplo, nós acabamos de assinar 3 decretos importantes nesse momento. O primeiro que coloca a Macapá, a partir de agora, em estado de alerta epidemiológico e cria um comitê municipal de enfrentamento e resposta rápida ao coronavírus. Um segundo decreto cria medidas de prevenção no âmbito da administração, no âmbito interno,
E um terceiro, no âmbito mais geral, cria restrições especialmente em eventos de grande aglomeração. Esse decreto, ele tem medidas preventivas, medidas de controle, por exemplo, ele trata da suspensão de todos os eventos públicos a partir de amanhã, 15/3, com mais de 100 pessoas. E também cria restrições a aglomerações de pessoas acima desse número. Para que esse decreto dê certo, é preciso que as pessoas nos ajudem, que a população entenda que essas medidas estão sendo tomadas em outros municípios e que é para o bem da população, para evitar o contágio desse vírus que tem um alto grau de contaminação. Então, para isso, gente, nos ajudem. Ajudem a combater e a dar resposta rápida ao coronavírus. Mantenham a calma, não espalhem nem deixem espalhar fake news e deixemos na mão dos nossos técnicos e com as bênçãos de Deus para superarmos esse momento. Muito obrigado. Tá aí, essas são as informações do prefeito Clécio Luiz Vieira, prefeito da capital Macapá, falando sobre o decreto, né? Esses decretos aí que passaram a vigorar ontem mesmo, dia 15 de março, entre eles a proibição de eventos realizados ali com mais de 100 pessoas e também que foi decretado o estado epidemiológico aqui na capital amapaense, Will. Pois é, Rubens, exatamente isso. Então, esse decreto passou a vigorar a partir de ontem, no domingo, e tornou aí estado de alerta aqui epidemiológico na capital Macapá, além, é claro, de suspender concessões e alvarás pelo prazo de 15 dias que tenham evento de mais de 100 pessoas e também trazer esse estado de alerta aqui para Macapá. Olha só, Rubens, estamos na linha aqui com o nosso correspondente lá de Brasília, o Sávio Barros. Ele vai passar detalhes agora de como é que está a situação a nível nacional. Aumentou para 200 o número de casos confirmados aqui no Brasil e também trazer um pouco do panorama lá do Congresso Nacional. Boa tarde, Sávio Barros. Como é que está a situação em relação ao coronavírus aí no Planalto Central? Boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos amigos aí da Amapá. Olha, na realidade, ontem, pelas entrevistas dadas pelos infectologistas, nós vamos ter um aumento substancial. É o que eles chamam de aumento exponencial. Né? Agora, claro que esses aumentos vão se dar, sobretudo nas maiores metrópoles, como Rio e São Paulo, com o agravante que, com o início do inverno, a pandemia ela sai do sudeste e vai para o sul do país, devido ao clima frio ser mais propício para a propagação do vírus. É uma coisa extremamente preocupante, viu, Luke? Agora, os índices da Bolsa hoje despencaram novamente, chegando a ter negócios interrompidos logo na abertura, em meio às dúvidas do mercado sobre a eficiência das medidas do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, e outros bancos centrais. E também temores sobre a dimensão dos impactos da pandemia do coronavírus. Só para você ter uma ideia, hoje, agora pouco, ao meio-dia, a Ibovespa caía de 9,47 mais cedo. Chegou a tombar mais de 14%. No acumulado do ano, a perda da Bolsa chega a 35%. Pois agora, essa situação da Bolsa de Valores, realmente uma situação bem crítica para o mercado aqui brasileiro, né? Tendo em vista também que foi a 6ª vez que foi acionado aquele circuit break, né? Exato, que é quando eles interrompem para que não haja o que eles chamam de debacle, né? Que é a derrocada dos papéis. Agora está sendo também muito criticada a atitude do presidente Bolsonaro, que chamou de histerismo e extremismo, de extremismo e histeria as medidas adotadas diante da pandemia do coronavírus, que no Brasil já havia infectado 200 pessoas até o início da noite de ontem. Agora o que chamou a atenção nesse final de semana também, sabe, foi a atitude inconsequente do presidente Jair Bolsonaro, que esteve ali com manifestantes, esteve cumprimentando, o que inclusive o Ministério da Saúde não recomenda, que é a aglomeração de pessoas e também o contato direto com essas pessoas, né?
Inclusive ele está sob observação ainda, né? Exato. Aí cabem duas críticas. Primeiro, que foram críticas, inclusive, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do senador Alcolumbre, por o presidente Bolsonaro ter estimulado as manifestações a favor do seu governo e contra o Congresso e o Supremo. E a segunda crítica ainda é o comportamento do presidente, que exatamente ignorando as recomendações médicas, foi até o ato que ocorreu em Brasília mais cedo. Eu vou ficando por aqui, Sávio Barros, direto de Brasília. Tá certo, muito obrigado então, Sávio, atualizando as informações aí do Planalto Central. Muito obrigado, Sávio, pela participação aqui dentro do EN, e amanhã você volta com mais informações. Agora são 12 horas e 26 minutos. E no próximo bloco, Will, que agora sim com áudio corrigido, no próximo bloco a gente traz informações sobre os métodos e orientações que serão passados pelo enfermeiro epidemiologista Patrício Almeida. Ele vai trazer mais detalhes de como deve se comportar, claro, tudo para prevenir o coronavírus, né? Ele que esteve na semana passada aqui passando mais detalhes no jornal Estado da Notícia. A gente vai a um breve intervalo comercial, são 12 horas e 27 minutos, e daqui a pouco a gente vai trazer essas informações. O Estado é notícia. Uma nova história está sendo escrita pela paz no Amapá. O governo do estado está realizando o maior pacote de obras de todos os tempos para a segurança da nossa gente. São 19 obras em construção que vão beneficiar milhares de amapaenses. Entre elas, 9 quartéis, 2 delegacias, uma base fluvial. E para avançar, tem que ter segurança. 128 novas viaturas já estão na rua, para que cada cidadão possa ir e vir tranquilamente. A gente está só no começo. Mas a criminalidade já sabe que vai ter que mudar de vida ou de endereço. Porque aqui no Amapá, o Estado está cada vez mais forte para o nosso povo ficar mais seguro. Governo do Amapá. Juntos por um Estado forte. A Domestilar fechou uma super negociação com seus fornecedores de móveis e colchões. E quem sai ganhando é você! Todo estoque de móveis com até 25% de desconto à vista. E ainda tem colchões e boxes com 20% à vista. Sala de estar e jantar, cozinha, quarto, cama box, colchões e escritório em até 12 vezes nos cartões sem entrada e sem juros ou 11 vezes no crediário. Mês dos móveis Domestilar. Prontinho para te receber. Coronavírus. É importante saber. Como você sabe pelas notícias, temos um problema mundial de saúde que pode chegar até nós. É o coronavírus, uma doença respiratória semelhante à gripe comum. Podemos enfrentar essa doença. A Prefeitura está preparando as UBS para o atendimento inicial e você também pode fazer a sua parte. É importante que você mantenha a calma e reforce as medidas preventivas e de higiene. Cuidados contra o coronavírus. Use álcool gel. Lave e enxague bem ambas as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Mantenha o ambiente fresco e ventilado. Evite grandes aglomerações de pessoas. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Não compartilhe fake news. Vamos atualizar diariamente informações oficiais nas nossas redes sociais e no portal da Prefeitura. Prefeitura de Macapá. Cidade melhor é dever de todos. Garanta o lugar da sua felicidade na segunda etapa do Floresta Tropical. Infraestrutura 100% concluída, financiamento próprio e o metro quadrado mais barato da cidade. A área de lazer está pronta, com academia ao ar livre, complexo esportivo e malocas com churrasqueiras. Saiba mais em loteamentoFlorestatropical.com.br ou ligue agora mesmo. Floresta Tropical, bairro planejado com estrutura de condomínio. Sabia que seu IPVA abre caminhos para o Amapá? E você ainda pode ganhar 20% de desconto se pagar a cota única. Aproveite! Você economiza e 50% do valor pago retorna para os municípios e se transforma em desenvolvimento para a nossa gente, como a duplicação da rodovia Duca Serra, o asfaltamento de mais de 35 quilômetros das ruas de Santana e mais projetos de infraestrutura. A primeira cota e a cota única vão até o dia 16 de março. E por lei, pessoas com deficiência física, visual, autistas e outros grupos são isentos dessa taxa. Acesse os sites do Detran e da Cefaz para saber mais. Governo do Amapá. Juntos por um Estado forte.
Estudar no Colégio Estação é viver e tirar o máximo dos mais modernos métodos de ensino. Uma das maiores estruturas educacionais aliada à pedagogia afetiva, formando alunos multiconectados dentro e fora da sala de aula. A vida não tem barreiras para quem estuda com o Colégio Estação, porque aqui você vai mais longe. Explore, conquiste, transforme. Colégio Estação Coque. Maternal, fundamental e agora ensino médio. Matrículas abertas. Você sabia que doenças como hipertensão, diabetes tipo 2 e obesidade têm cura? Dia 17 de março, às 19 horas, no auditório do SESI, em Santana, acontecerá a palestra sobre cirurgia bariátrica e metabólica, que promete mudar todos os seus conceitos sobre saúde. Por isso, marque na sua agenda e não perca essa oportunidade. Dia 17 de março, às 19 horas, no auditório do SESI, em Santana. CCBM, cuidando da sua saúde e de toda a sua família. Maiores informações 99195-4955. Você é daqueles que só vai ao dentista quando sente dor de dente? Saiba que até mesmo um belo sorriso pode esconder uma surpresa bem desagradável. Por isso, o Espaço do Sorriso dispõe de profissionais, tecnologia e equipamentos para realizar até os tratamentos mais complexos. São mais de 15 anos atuando nas mais diversas áreas da odontologia, unindo conforto, cuidado e atenção. Aqui você pode sim ter um sorriso bonito e saudável. Clínica Espaço do Sorriso, Avenida FAB, Edifício Macapá Office Center, Sala 101. Olha nós aqui de novo, Camucá! É verdade, meu preto, tudo sábado com reprise no domingo, programa Os Cabo Sul na TV. De 9 às 12 da manhã com muita fuleiragem! Não perda! O Estado é notícia. Horas e 33 minutos. Nesse bloco a gente continua falando sobre o coronavírus, porque durante o final de semana a Prefeitura de Macapá confirmou 6 casos suspeitos do novo coronavírus aqui em Macapá e está monitorando esses casos. Quem traz os detalhes é a repórter Kion Ré. Wilke Rubson, esses casos estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Macapá. E eu conversei com a secretária Silvana Vedovelli, que passou detalhes a respeito de como esses casos estão sendo monitorados. São 6 suspeitos que estão em casa, em isolamento domiciliar e avaliados diariamente pela vigilância epidemiológica. Todos os dias a gente telefona para esses pacientes para verificar a evolução deles, é dado um kit de máscaras para que eles possam utilizar em casa durante 3 dias. A partir daí a vigilância epidemiológica ela vai até a residência, leva um novo kit para mais 3 dias e assim ela pode avaliar as condições desses pacientes. Ontem mesmo, no final da tarde, o prefeito Clécio fez questão de ligar para esses pacientes e tivemos a informação de que todos estão com quadro clínico melhor, estão sendo observados, domiciliar em casa. E a vigilância epidemiológica também, ela quando liga para o paciente, ela faz a pergunta de como é que estão as pessoas que residem na mesma casa. Se alguém apresentou sinais e sintomas ou se não apresentou sinais e sintomas. Dos pacientes que estão sendo acompanhados na quarentena domiciliar, nenhum acompanhante até ontem tinha apresentado também como suspeitos. Agora, esses casos geraram muita reviravolta aqui pela capital, mas sempre é bom passar recomendações para a população em relação a casos assim. Sim, é bom a gente passar as informações, mas o que causa muita reviravolta, o que causa pânico, são as informações falsas, são os fake news. Então a gente precisa combater o fake news. Antes de eu divulgar qualquer informação, é importante que se verifique aos órgãos oficiais se aquela informação é verdadeira ou não, para a gente não causar pânico. O que a gente pede à comunidade, à população, é que mantenha a tranquilidade, que mantenha a calma, que a gente não esteja em locais aglomerados, os nossos filhos que estão gripados, que a gente evite levá-los para a escola, as pessoas que estiveram fora do Brasil, mesmo que não tenha nenhum sinal e sintoma, que se mantenha em casa, na quarentena domiciliar, por pelo menos 7 dias.
Agora, em relação a suspeitas, né? Caso alguém sinta algum sintoma, as UBS estão preparadas para atender essa população? Sim, todas as UBS elas estão preparadas para atendimento da população, é feita a triagem. Se o médico, após a avaliação, considerar descartado, a pessoa vai para sua casa, sendo como um caso descartado. Se for um caso suspeito, ele é encaminhado de segunda a sexta-feira até às 18 horas na Unidade Básica de Saúde do Marcelo Cândia para fazer a coleta do exame, ou no Lélio Silva. O Lélio Silva funciona 24 horas todos os dias. Então essas duas unidades referências são para coleta do escarro, mas todas as unidades elas podem fazer o atendimento. Aqui em Macapá são 6 casos suspeitos até o momento e nós estamos aqui na UBS Lélio Silva, que é um dos pontos de atendimento a qualquer pessoa que se sentir com esses sintomas. Aqui na UBS Lélio Silva e na UBS Marcelo Cândida. Essas são as informações que o Ré para o Estado da Notícia. Muito obrigado, Keon Ré, pelas informações. O Will, que acabou de me lembrar aqui, que durante esse final de semana surgiram boatos de que algumas UBSs não estariam prestando atendimento 24 horas. Uma delas foi a Marcelo Cândia, que fica na zona norte da cidade, e o prefeito Clécio Luiz fez questão de comparecer à UBS e falar com o médico de plantão, Will. Pois é, Rubens. O que a gente recomenda aqui para você, cidadão, é que você vá nos sites oficiais, vá também no perfil da Prefeitura de Macapá, lá vão estar sendo atualizadas as informações em relação a casos suspeitos ou até mesmo, possivelmente, daqui a um tempo, casos confirmados do coronavírus. Então, não crie pânico e não acredite em informações aleatórias que aparecem em grupos de WhatsApp. É bom você checar, vá nos portais de notícias aqui do Amapá ou nos portais oficiais da Prefeitura e do Governo, que lá vão estar sendo atualizadas diariamente as informações. Exatamente, porque os órgãos de saúde estão trabalhando de maneira intensificada para conter o coronavírus. A Superintendência de Vigilância em Saúde montou um centro de operações de emergência. Quem foi conferir e traz os detalhes é o repórter Éden Pacheco. Com os casos suspeitos do Covid-19 no estado do Amapá, a Superintendência de Vigilância e Saúde está intensificando os trabalhos de prevenção e controle da doença aqui no estado. Sobre o assunto, eu conversei com o Superintendente de Vigilância e Saúde, Dorinaldo Malafaia. O plano de contingência já foi elaborado desde o primeiro momento que a Organização Mundial de Saúde decretou estado de emergência. Como tem um processo de evolução mundial, a partir também da decretação de pandemia, nós agora, no sábado passado, junto com o governador instaurou o Centro de Operações de Emergência em Saúde, que com a componente de vários órgãos, né, a CESA, a SVS, a Defesa Civil, a Educação, ou seja, vários órgãos estão compondo hoje esse centro operacional, que é exatamente para a aplicação deste plano. Né? O plano de contingência, então, começa a ser efetivado numa outra etapa, a partir do momento, inclusive, que o Estado detectou que temos casos suspeitos, não casos confirmados. Então, a partir disso, a gente entra com uma metodologia técnica para acompanhar isso e começar a impedir essa entrada, né, ou escalada da fixação desse vírus no Estado. Então, esse é o nosso combate agora e, a partir de segunda-feira, nós temos uma série de reuniões, primeiro, convocada pelo governador com todos os secretários de Estado, hoje pela manhã, e no final da tarde com todos os prefeitos do Estado e também com os seus secretários de saúde, para a gente alinhar as medidas e o governador vai amanhã fazer algum tipo de declaração sobre essas questões das tomadas de medidas mais estaduais. Esse trabalho vem sendo realizado pela SVS aqui na capital Macapá e vale ressaltar que dos 6 casos suspeitos, nenhum ainda foi confirmado. Éden Pacheco para o Estado da Notícia. Obrigado, repórter Éden Pacheco, pelas informações. E olha só, também tem recomendações a serem passadas para a população em relação ao uso de álcool em gel e também, principalmente, a lavagem das mãos, que tem que ser frequentes, realizadas, para que você evite ao máximo a contaminação por esse vírus. A nossa equipe de reportagem conversou com o enfermeiro epidemiologista, o Patrício da Silva Almeida, que inclusive já esteve aqui no programa Estado da Notícia, Rubens, passando algumas recomendações sobre como se prevenir em relação ao coronavírus. Ele passou aqui umas informações para a nossa equipe de reportagem que a gente repassa agora para você, cidadão que está nos escutando e nos assistindo através da TV Tucuju. Então vamos aos detalhes do doutor enfermeiro epidemiologista Patrício Almeida, que passou esses detalhes aqui para a nossa equipe. Aos pais
É importante nesse momento não criarmos uma situação de alarme e nem também banalizarmos. O interessante é tomarmos medidas de precaução e, acima de tudo, entender que essas atitudes de etiqueta de higiene, elas são fundamentais durante toda a nossa relação, uma vez que trabalhamos de ordem social. Alguns pontos essenciais que precisamos destacar. Primeiro ponto, a importância em relação à questão da higiene das mãos. Ao fazer a higiene das mãos, é importante garantir uma boa higiene. O que significa uma boa higiene? Utilizar-se pelo menos 20 segundos para a lavagem das mãos. Tá? Aquela lavagem da mão, também um cuidado em relação à questão do contato, por exemplo, com torneiras, tá? Ou superfícies. Importante usar, para tanto, para a abertura da torneira, toalhas de papel, para evitar contato direto com essas torneiras que podem conter, por exemplo, gotículas. Tá? Importante também destacar condutas mínimas em relação à questão do uso pessoal de álcool gel. Interessante, por exemplo, para a criança portar pequenos frascos contendo álcool. Tá? Estudos têm mostrado agora, do ano de 2020, que a próprio álcool 62 até 70 tem efeito sobre o vírus. O álcool a 70 está um pouquinho mais difícil de encontrar, mas o álcool a 62 é aquele álcool utilizado para limpeza. Tá? Esse álcool pode ser utilizado, tá? E consegue inativar o vírus após um contato de aproximadamente 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Tá? Importante fazer a limpeza também de superfícies com hipocloreto de sódio. Tá? Garantir o máximo de, deixando ambientes, principalmente ambientes públicos, que sejam arejados, tá? E que tenham contato com a radiação luminosa, com o sol, porque isso pode levar ao processo de inativação também do vírus. Garantir um ambiente higienizado, conforme já foi falado anteriormente, com hipocloreto de sódio. E outras medidas importantes, como elas, evitar o contato, por exemplo, com mucosas, evitar que levar a mão, tá, a boca, nariz e olhos. Tá? Vírus, bactérias e fungos não voam, mas eles chegam até nós através de um contato com secreções de continuidade, entre elas saliva ou gotículas que possam conter, por exemplo, o vírus. Tá? Outra coisa importante que precisa ser destacado, medidas simples como, por exemplo, evitar aglomerações, principalmente quando a gente fala de escolas, por exemplo, eventos como a abertura com hasteamento de bandeiras, utilização de equipamentos que são coletivos, entre eles parques. E se da utilização, lembrar que esses ambientes devem ser feita a higienização concorrente, tá, com hipocloreto de sódio sempre ao final de cada turno. Tá aí. Então, muito obrigado às dicas. Para você que ouviu com atenção as dicas do enfermeiro e epidemiologista Patrício Almeida de como deve se comportar, principalmente na higiene, lavando bem as mãos, utilizando o álcool ideal e também máscaras, né? Pois é, Rubens. Olha, hoje mesmo eu estive lá no centro comercial, fui procurar álcool em gel para comprar e eu notei que realmente está em falta. Mas não precisa ficar em pânico, entrar em pânico só porque está em falta o álcool em gel. Como ele falou, as recomendações principais em relação a evitar o contágio do coronavírus são a lavagem das mãos, a boa etiqueta de higiene precisa ser cumprida para que você não contraia e também, se estiver contaminado, não passe para outras pessoas o Covid-19. Pois é, agora são 12 horas e 44 minutos, ainda falando dessa busca por álcool em gel. Hoje pela manhã, o repórter Eden Pacheco foi conferir como é que está e vai trazer mais informações agora. É isso mesmo, com os casos suspeitos de coronavírus aqui no estado do Amapá, as pessoas, os amapaenses, acabaram se preocupando e foram logo se preparar. Foram nas farmácias e também em pontos comerciais onde vende o álcool em gel 70. Hoje, a nossa equipe percorreu ruas aqui de Macapá e também esses pontos comerciais e podemos perceber que está em falta. Eu conversei com 2 macapaenses que falaram sobre a preocupação do vírus e também como eles estão fazendo para se manter longe dele. Eu tenho procurado, só que no momento está em falta no estado, né? Muito difícil de encontrar nos comércios e eu não estou conseguindo encontrar. E agora, como é que faz para se prevenir? Só lavando as mãos? É só lavando a mão com sabão, né? É o único jeito que pode, a única forma. E a gente pedir para os órgãos federais, né? Governo, prefeitura, para conseguir agilizar aí, com certeza aí, para a população ficar mais tranquilo sobre essa doença. E a questão do preço do álcool em gel, o senhor já ficou sabendo quanto está custando aqui no estado? No momento não conseguiu. O preço eu já soube assim que vai ficar um pouco alto.
Mas no preço, o valor, eu não consegui nada. E o senhor está preocupado com essa doença aqui? Preocupado assim no setor do nosso trabalho, porque muitos órgãos param, né? E parando os ambulantes e outras coisas todas, né? O dinheiro do Estado vai parar de circular também. Segundo informações repassadas por donos de farmácias e também comerciantes aqui do entorno da orla da capital Macapá, a maioria dos compradores do álcool em gel são pessoas que vêm do interior do estado. Eles querem levar a proteção também para eles. É preocupante, né? Sabemos que nosso estado já está suspeito, né, de vírus, e a gente tem que cuidar, né? As farmácias já não tem mais álcool gel, né, pra gente cuidar, né? Tem que se cuidar. Agora, quem tem que se cuidar é a gente, porque agora é até difícil até a gente cumprimentar uma pessoa assim, pegar na mão dela, não, sabe? A gente evita mais de pegar na mão, evita dar o braço assim, porque é perigoso, né, cara? Essa doença é perigosa, essa doença está matando muita gente aí no mundo todo. E está chegando aqui em Macapá já, soube a notícia que está chegando aqui em Macapá já. Então a gente tem que mais se preocupar. Mas a gente trabalha com essas vendas aqui, mas a gente evita muito de pegar na mão dos clientes, né? A gente, às vezes, a gente passa a ser um pouco mal educado, assim, que eles acham, mas é para prevenir eles e nós também, né? Então tá aí, como está em falta o álcool em gel aqui no estado do Amapá, é muito importante que os amapaenses lavem bastante a mão, como é o recomendado várias vezes ao dia. E com certeza você estará livre desse vírus. Eden Pacheco para o Estado da Notícia. Aí, muito obrigado pelas informações, Eden. O vendedor falando que evita até pegar na mão do cliente, né? Pois é, tem que tomar aqueles cuidados que a gente falou anteriormente, só lavar a mão. Se não encontrar álcool gel, não se desespere. Lave bem as mãos. E a questão do uso da máscara, Rubens, não é necessário para você que não está contaminado. O uso da máscara ele é recomendado somente para pessoas que estão contaminadas, que possam passar esse vírus para outras pessoas. Você que está com a saúde plena não precisa utilizar as máscaras, somente as recomendações de higiene mesmo, a lavação das mãos ali para manter a saúde em dia. Vamos às informações de esporte agora, Will? Exatamente, 12 horas e 48 minutos, Carlos Brito e Mário Palheto já estão por aqui. Olá, telespectador, um abraço. Boa tarde, Wilker, boa tarde, Rubinson, Mário Palheto e telespectador, na sua TV Tucuzu, canal 24, 102 FM e redes sociais. Bem, vamos abrir o bloco falando sobre o coronavírus, né, que além de o esporte, a Fórmula 1, a Copa do Mundo, as eliminatórias e os campeonatos internacionais, NBA, chegou no Amapá. Só que antes de a gente falar desse assunto do jogo de hoje entre Trem e Santos, a gente vai falar do jogo entre Ipiranga e Macapá, que aconteceu sábado. O Ipiranga venceu de 1-0 a partida, o Macapá, só que nós tivemos 40 minutos de atraso, não tinha médico para começar o jogo. E a Lei Pelé diz que tem que ter o aparato, que é médico, que é a polícia, que são os árbitros, a estrutura que é necessária para a bola rolar. E o que aconteceu? 40 minutos e os torcedores, eles ficaram aborrecidos. E não é a primeira vez que acontece isso, Mário Palheto. A federação passou a determinação para os clubes. Só que a federação, ela tem que ter um plano B. Qual é o plano B? Deixar o médico lá, porque a gente sabe que os clubes hoje, eles estão andando com pires na mão. Tem inúmeras dificuldades para manter um clube. Já faz tempo. Mas hoje também com mais dificuldades, né? Boa tarde. Boa tarde, Carlos Brito, a todos os telespectadores. Isso é recorrente, Carlos Brito, não é a primeira vez que acontece. Né? Aí jogar pedra só na federação, não. Eu não acho justo. Eu acho que a federação tem a parcela de culpa dela, mas os clubes também, né? E aí, a federação ela fica de baile. Se os clubes não levarem o médico que é necessário para o início da partida, necessário a ambulância, necessário a polícia, a arbitragem, a demarcação do campo. Quer dizer, é uma série de coisas que fazem parte dessa logística que a maioria é de responsabilidade da federação, mas outras nem tanto. Então, houve um erro dos clubes, né? E a federação também por não ter o plano B. Mas isso aí já passou, né? Hoje tem jogo. Hoje não começa atrasado, porque o presidente Marba leva o médico do Santos. Então você não vai ter também torcedor hoje, né?
Não, ficou determinado pela federação, tiveram uma reunião 10 horas da manhã, tá aí, ó, as imagens do atraso. 2 times no aquecimento, de um lado Ipiranga, do outro Macapá, e aguardando a boa vontade do médico chegar. É R$300 só para o médico entrar no campo aí. Ficar sentado lá de fora, né? Mas o cara é médico, estudou, merece. O pessoal diz que quem resolveu essa questão foi o presidente Maba, que pegou o telefone e ligou para o médico do Santos. Mano, vai lá e depois passa na tesouraria que eu vou te dar os 300, tá? Parabéns ao presidente do Maba. Agradecer quem resolveu. Santos o resto Maba, né? É o jogo, tem que rolar o jogo. E o torcedor reclamou muito, porque... Com razão, Carlos Brito, com razão. Com razão. Você lembra uma vez que nós fomos no estádio que não teve médico e o jogo era para começar 8 horas e nós saímos meia-noite do estádio? Foi, tivemos 2 horas de atraso. 2. Nesse de sábado foram só 40 minutos. Mas mesmo assim o torcedor não aguentou e começou a cobrar lá, deu uma chiada. Então o jogo está mantido, tá? 8 horas da noite. Eu quero falar agora como presidente da Crônica Esportiva do Estado, avisando a Crônica Esportiva. O nosso portão de acesso ali, pelo posto de combustível, ele vai ficar fechado. Todos os veículos vão entrar só pelo portão da administração. E só terá acesso ao estádio a imprensa que for trabalhar, a imprensa esportiva, tá? Então avisa... Trabalhar e tiver credenciado. Credenciado. Se não tiver nem com um e nem com o outro, dê meia volta, vou ver, e vá descansar, tá? Porque não vai ter a presença do torcedor. Então mantido o jogo para hoje, 8 horas. Trem e Santos e Trem. Um jogo importantíssimo para o Campeonato Amapaense de futebol profissional. Bem, todos os campeonatos estão tendo esse problema, né? O Campeonato Carioca, final de semana, o Flamengo venceu a Portuguesa, de portões fechados, como estão acontecendo em todos os campeonatos. Boa Vista 2-0 no Cabo Friense. Botafogo e Bangu 1-1. Fluminense 2, Vasco 1. 0. 1. Eu estou me atrapalhando aqui. 0. Foi 2-0 pro Fluminense. 2-0. Tá, 2-0 pro Fluminense. Madureira e Volta Redonda hoje às 16 horas. Isso está em todos os campeonatos. Eles vão ser mantidos, só que com portões fechados. Quem é que vai ser mais prejudicado? O torcedor e os times. Por quê? Porque o time espera a arrecadação, que ajuda, né? A receita, que é para ajudar na despesa. Mas eu vejo que isso é prudente, Carlos Brito. Eu queria parabenizar aqui a federação pela não paralisação do campeonato. Eu acho que a prudência exige no momento. A gente não só cobra aqui, a gente também elogia quando se toma uma atitude correta. E realizar o jogo hoje do jeito que vai realizar é muito prudente. Parabéns à federação. E isso não é privilégio nosso, né? Está acontecendo isso em todo mundo. Inclusive a NBA parou. Né? Na Europa, os campeonatos, Fórmula 1. Eliminatórias da Copa. Onde tiver muita aglomeração, está cancelado. Só os shows aí que o pessoal está fazendo, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Campeonato Paulista, o Oeste 3-0 em cima do Botafogo, de São Paulo, Bragantino 4, Água Santa 0, Inter de Limeira e Palmeiras empataram em 0-0, Ferroviário e Novo Horizontino 0-0, São Paulo venceu o Santos de virada por 2-1, jogaço. Jogaço, Mirassol 1, Santo André 0, Corinthians 1, Ituano 0. O Corinthians está numa urucubaca, viu? Não é que é urucubaca, não. O time do Corinthians não é bom como era. E olha só que ainda colocaram ali o torcedor assim nos alto-falantes. Tá, só pedir pro Douglas trocar aqui pro Wilker, por gentileza. Colocaram lá o torcedor, né, público lá, chamando o Coringão, mas nem isso deu jeito, Carlos. E o treinador tá na corda bamba. Do Vasco, eu acho que não vai tirar. Já vai. Já vai, né? Já vai tarde. Agora, né? vocês notaram uma coisa, o Carlos Brito, ele teme fazer um gol pro Vasco, né? De manhã ele 2-1, 2-0. Aqui 2-1, eu não sei por que isso. Não, eu tô quebrando galho, né? Quebra galho é macaco gordo, Carlos Brito. Eu tô vendo esse gol. É verdade. Olha, Guarani e Ponte Preta vão fechar a rodada hoje, 8 horas da noite. Campeonato Paraense, Remo 0, Independente 0. Águia de Marabá 1, Paragominas 0, Paysandu 1, Castanhal 0, Carajás 0, Bragantino 1, Tapajós 0, Esporte Clube Itaituba 0. Então, falando sobre essas questões todas, vamos ao estádio, tá? 8 horas da noite, Trem, Santos e Trem, portões fechados. O torcedor vai ficar só de butuca ligado nas rádios aí. Gente, um grande abraço. Eu quero mandar um abraço aqui a todos os moradores do Residencial São José. Um abraço para a Aline, boa tarde a toda a família dela e a todos os moradores. Boa tarde. Vamos embora, né, Mário? Rubinson Alves,
Rubens Alves e Wilker Dias, os dois estão tomando remédio para dor de cabeça, porque os times dele estão dando demais. Mas com você ajudando, Carlos Brito, dando um gol pro Vasco, aí fica fácil, né? Não, de repente outro time não marca nenhum, você dá um gol, já é 1-0. Porque não deu gol pro Corinthians. Se eu tivesse dado pro Corinthians, o Wilker estava calado. Agora são 12 horas e 56 minutos. Muito obrigado a você pela audiência. Amanhã tem muito mais. Uma ótima tarde a todos. Muito obrigado a todos. Até amanhã. A Domestilar fechou uma super negociação com seus fornecedores de móveis e